Aleluia. Está um pouquinho frio, esquenta, faz frio e está tudo certo, né? Mas, vamos lá. Eu quero continuar falando sobre maturidade. Nós já trouxe 2 mensagens. Nas últimas mensagens nós aprendemos que a maturidade não é tempo de igreja. Maturidade é o quanto Cristo foi formado em nós. É ser um cristão maduro tem a ver mais com quanto Cristo está formado em nós do que a gente ter tempo de igreja. E eu estava pensando comigo, né? Muitas vezes a gente quer ser motivado a receber uma palavra de encorajamento, no sentido de: pastor, eu preciso de um milagre, eu preciso sair daqui ouvindo Deus falar comigo que Ele está fazendo a obra, que é para eu descansar, que Ele está trabalhando no secreto, mas eu preciso de alguns apontamentos. E eu vou falar algo para você, querido: isso é muito importante, é muito valioso isso, mas só ouvir isso não nos faz permanecer firmes, convictos naquilo que o Senhor tem feito e irá fazer nas nossas vidas. Por isso é muito importante nós não se preocuparmos com o sobrenatural dos milagres, do poder de Deus, porque Deus está fazendo agora na tua vida. Só de você estar aqui ouvindo essa mensagem, isso aqui, a sua vida já está sendo transformada, ok? Então existe a nossa parte de ouvirmos aquilo que Deus está falando conosco, de sermos maduros, de respondermos aquilo que Deus está comunicando ao nosso coração. A parte do sustento, do milagre, da provisão, da cura, da libertação, é consequência disso, é algo que flui naturalmente, amém? Eu creio, eu gosto disso, gosto de ter um culto bem, vamos dar glória a Deus, aleluia, como um bom torcedor brasileiro, que sofreu muito esses últimos dias. Mas eu também entendo, querido, que o que realmente muda é quando nós abrimos o nosso coração e percebemos aquilo que Deus quer tratar dentro de nós, amém? Então, por isso, o motivo dessa série sobre a questão de maturidade, né? E isso vai com certeza levar você a viver o melhor em Cristo. Então nós aprendemos que um filho maduro, ele é guiado pelo Espírito de Deus, ele se alimenta da palavra de Deus, ele permanece firme no sofrimento. Só quem estava presente lembra disso, daqui que a gente falou. Então, também falamos que a maturidade espiritual, ela é preservada quando nós guardamos o nosso coração. Lembra que nós falamos sobre um coração, ele nos engana, ele traz justificativas, né, impedindo, né, porque o coração ele vai sempre tender para os nossos desejos, para a nossa vontade, que ela substitui o governo de Cristo em nossas vidas. Então nós aprendemos que toda queda, ela começa quando o coração começa a negociar aquilo que deveria ser inegociável. Nós aprendemos com alguns homens, lembra? Demas deixou por causa do presente século, o amor de tudo isso, nós falamos sobre isso. Então, o filho maduro não é quem nunca enfrenta desejos, mas quem submete continuamente o seu coração ao Espírito Santo, permitindo que Cristo permaneça no centro de tudo em nossas vidas. Mas existe uma marca, é a que eu quero falar hoje, que une todas essas características, porque nós ouvimos muito falar que Deus é amor, amém? E também temos um padrão de amor na nossa cabeça, que é um pouco diferente, um pouco não, é bastante diferente, né? Então, existe uma marca que une todas essas características, que é o amor, e não é qualquer amor, é o amor do Pai. E se você pegar 1 Coríntios capítulo 13, vai falar um pouquinho deste amor. É interessante, eu gostaria que você lesse isso. Esse amor, ele não procura seu próprio interesse. Esse amor, ele é sofredor, ele tudo crê, ele tudo suporta, ele tudo enfrenta, né? Então Jesus disse uma coisa muito interessante, que o mundo, quando eu digo o mundo aqui, amado, eu estou dizendo as pessoas, eu não estou dizendo o padrão do mundo, a política, a sociedade, eu estou dizendo as pessoas, o mundo, as pessoas não nos reconheceriam a gente pelos nossos dons, pelas nossas eloquências,
pelo nosso conhecimento, mas que o mundo nos conheceria pelo amor. Por esse amor que eu estou dizendo que é um amor maduro em nossas vidas. Mas isso me leva, se o mundo irá nos conhecer pelo amor, eu quero te fazer uma pergunta. Pelo que o mundo realmente nos conhece hoje? Como que as pessoas que não estão nesse ambiente, nessa atmosfera, elas olham para nós, que toda quarta-feira estamos aqui, todo domingo, a nossa vida é um pouco diferente. Como que elas nos conhecem? Né? Infelizmente, eu acredito que muitas vezes nós somos conhecidos pelo que nós não fazemos, não é? O crente não pode fumar, o crente não bebe, o crente não pode isso, não pode aquilo, e eu acredito que faz sentido, é verdade. Não é que não pode, nós escolhemos não, porque não convém, é diferente, nós entendemos as coisas de uma forma diferente, mas nós somos conhecidos lá fora pelas coisas que nós não fazemos. Mas não foi isso que Jesus disse que nós deveríamos ser reconhecidos. Jesus não disse assim: nisto conhecerão que sois meus discípulos, porque vocês não fazem isso ou não fazem aquilo. Não foi isso. Em João capítulo 13, verso 35, Jesus disse exatamente isso: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amarem uns aos outros. Sabe, a marca do discípulo nunca foi uma proibição. A marca nossa nunca foi ter o conhecimento bíblico. A marca nossa é o amor do Pai em nossas vidas. Posso ouvir um amém? Amém. Então o tema do nosso sermão é: o filho maduro, ele ama como um pai. Amém? Glória a Deus, vamos entrar nessa? Então, João capítulo 13, 35, está assim, de novo, vou ler novamente. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amarem uns aos outros. Então, o amor é a identidade do discípulo. O amor não pode ser um detalhe na nossa vida. Sabe, não pode ser algo que a gente tem que sentir em algum momento. O amor, ele é a evidência de que Cristo está sendo formado dentro de nós. Quando nós amamos como Cristo nos amou, quando nós manifestamos esse amor ao outro, porque a intenção de manifestar esse amor é o próximo, nós estamos dizendo assim: olha, existe realmente na vida desse discípulo uma transformação. Então a transformação nossa não é parar de beber e parar de fumar e parar de pecar. Isso faz parte da nossa vida, faz parte dessa transformação, mas o que evidencia realmente a transformação nossa é amar o próximo. Posso ouvir um amém? Amém. Sabe, é possível as pessoas, alguém conhecer muito a Bíblia e amar pouco, sabia? É possível também alguém cantar, servir, pregar, liderar, e ainda assim não refletir o coração do Pai. Porque, de novo, maturidade não é medida pela quantidade de atividades espirituais, do que você faz, mas pela qualidade, da maneira ao qual você demonstra o amor ao próximo. E isso é importante. Então, o mundo deveria reconhecer a igreja muito mais pelo amor do que pelas suas proibições. Concordam comigo? E eu aqui, olha, eu acho que 100% que conheceu a igreja aqui hoje, que está aqui hoje, sempre teve uma evidência de que o crente é aquele que não pode fazer nada. Não é verdade? E quando nós deveríamos ser reconhecidos, cara, aqueles caras têm algo diferente. Eles amam as pessoas. Eles
se entregam, eles valorizam o próximo. É esse o verdadeiro amor que Deus quer que a igreja manifeste. Interessante, amados, que Lucas, capítulo 6, 27, nós falamos bastante sobre maturidade, e ela traz essa questão de maturidade, e o que Jesus resume dentro dessa maturidade é o amor. Olha só: mas a vós que ouves, digo, amai o vosso inimigo, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizei, e orai pelo que vos caluniam. Sabe, quando nós olhamos para esse texto e não entendemos o contexto, parece algo meio, peraí, eu começo a olhar para a minha vida, eu procuro alguns inimigos, quem está em débito comigo, quem não está muito bem comigo, enfim. Mas o contexto do povo aqui nessa época era que tinha um império chamado Império Romano, que os escravizavam, que os proibiam, que os dominavam. E Jesus está dizendo para eles aqui, para essas pessoas: olha, vocês precisam amar eles que te humilham, que te escravizam, que judiam de vocês. Então, o amor, queridos, ele é um verbo de ação. Não é algo que eu preciso de sentimento, de emoção. A gente precisa desconstruir essa questão de amor como um sentimento que nós temos, mas uma propriedade de ações que eu e você devemos fazer. E Jesus está dizendo como que nós amamos. Então ele não está dizendo sintam amor, ele está dizendo faça o bem. Ele está dizendo abençoem. Ele está dizendo orem. São ações que representam o amor. Todos são verbos, todos exigem uma ação. Façam o bem, abençoem, bendigam, orem, haja algo. Então o reino nunca esperou que existisse um sentimento, uma emoção dentro do nosso coração, para que a gente possa produzir. E muitos de nós estamos aguardando isso aflorar em nós. Então eu preciso sentir mais amor por aquela pessoa para eu poder manifestar amor por aquela pessoa. Eu preciso sentir mais. Vou pôr aqui. Eu preciso me sentir alguma coisa, algum sentimento, para que eu possa manifestar o reino. Então o amor, ele não espera que o sentimento apareça para obedecer. A obediência, querido, aqui, abre espaço para que Deus continue transformando as nossas vidas. Quando nós respondemos em obediência, nós estamos dizendo: Senhor, eu estou concordando contigo, continue fazendo a sua obra em mim. Então o amor, ele traz 3 atitudes práticas que Jesus deixou muito claro. A primeira, como nós lemos, fazer o bem aos que vos odeiam. E o que é isso? O amor cristão, ele não é apenas deixar de fazer o mal, porque as pessoas, elas acham: bom, já que eu não estou fazendo mal para ninguém, eu estou fazendo bem. Não, você não está fazendo nada. Não é verdade? E quando Jesus falou, fazei o bem aos que vos odeiam, espera aí, que negócio estranho é esse? Então é tomar uma iniciativa, todos os dias termos dentro do nosso coração, um pensamento assim: eu preciso fazer o bem. E principalmente para quem? Para quem me odeia. Você tem alguém que te odeia? Eu vou falar algo para vocês, talvez essa palavra seja meio estranha. Eu tenho certeza que nos dias nossos dias reais, no teu trabalho, na tua escola, no teu serviço, na tua vizinhança,
Eu acredito que não tem alguém que vire para você e fala: eu te odeio. Você teria coragem de fazer isso para alguém? Tá. Mas existem pessoas que você não vai muito com a cara? Ah, existe. Que a gente pode colocar dentro dessa classificação, lista dos odiados, porque parece que a palavra odiado, ela é tão forte, né? E a gente risca ela do nosso vocabulário, porém, entre linhas, a gente começa a perceber que a gente tem sentimento de ódio, sentimento de que não está muito bem. Então, quando o Senhor está falando fazer o bem, é responder o ódio com bondade. De novo, como que eu posso mostrar que eu não gosto de você, que eu te odeio? Você já pensou assim: nossa, todo mundo me odeia naquele lugar, e o motivo por qual você pensou isso é porque talvez não fizeram aquilo que você gostava. E aí, porque não fizeram o motivo que você gostava, você começou a agir pagando o mal com o mal. Então, se não olham para mim, isso é um sentimento de quem odeia, né? Eu também não olho para ele. Se não falam bom dia para mim, eu também não falo bom dia para ele. Se a pessoa não sorri para mim, eu também não vou fazer questão de sorrir para ela. Se ela não prepara, ou não me dá licença, ou não é educada comigo, eu também não vou fazer questão de ser educado. Você percebe que a palavra ódio começa a tomar outros nomes. Então a gente olha para esse versículo: ninguém me odeia. Mas quantas pessoas se opõem a você e você realmente tem um ranço, um sentimento, um hate seu? Concordem comigo? E o que Jesus está dizendo é: responda a isso com bondade, porque o mundo espera a vingança. As pessoas do mundo falam assim: não, se alguém fizer algo contra você, você precisa responder. Ei, para de ser bobo. Mas o reino de Deus, ele responde com serviço, com ação. Por que você faz tanto favor para aquela pessoa? Por que você ajuda aquela pessoa a falar mal de você, aquela pessoa faz isso com você? Você percebe aonde está o caminho? Então, o mundo nos conhecerá por causa do amor. Então, quando o mundo espera ressentimento, o reino de Deus responde com misericórdia. E muitas vezes isso parece fraqueza, mas isso não é fraqueza. Isso é a força de Deus dentro do nosso coração, respondendo ao mundo com aquilo que realmente nós somos em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? E de verdade, amados, isso exige muito mais força do que revidar. Você pagar o mal com o mal exige, é mais fácil do que você pagar o mal com o bem, porque qualquer pessoa sabe fazer isso. Qualquer pessoa sabe ser rancorosa, qualquer pessoa sabe ser agressiva, na mesma tonalidade do agressor. E aí eu pergunto: o que te torna um cristão? De novo, são só as proibições? Segundo ponto que Jesus ele aborda, ele diz assim: bendizei os que vos maldizem, que é abençoar. Sabe, e aqui, amado, talvez você fale assim: bom, falar bem de quem fala mal de mim. Você já pensou nisso? O discípulo maduro, ele manifesta amor quando ele aprende a governar a boca dele. Quando alguém nos fere, a nossa natureza quer devolver na mesma medida. Quantas vezes eu, com a minha esposa, nós discutimos, e ela falava algo que fazia eu sentir ruim, mal,
E eu não estava muito satisfeito com isso. Eu tenho que falar algo que também ela precisa sentir como eu estou sentindo. Você já se viu nisso? E a gente começa agora a trocar essas fagulhas. E a pergunta é: quem está manifestando o amor? Sabe, amados, às vezes não é nem porque a gente maldiz, mas você já percebeu que você fala mal das pessoas? E o que Jesus está dizendo aqui, nós não podemos fazer isso. Não é nenhuma questão de fofoca, de pecado, querido, é que você foi chamado para manifestar amor. E quando você começa a colocar adjetivos nas pessoas, você começa a colocar rótulos nas pessoas, você começa a determinar coisas nas pessoas, você está quebrando o mandamento de amar. Você não está sendo um filho maduro. Mas as pessoas, querido, as pessoas podem ser tudo isso. Agora deixa eu dizer algo para você. Todos nós temos a capacidade de aprender e ser melhor. Então, se você aprendeu ao ponto de julgar o teu irmão, olhe para o teu irmão também com a oportunidade dele aprender e tenha amor, empatia, mansidão, paciência para ensiná-lo. De vez você ficar colocando adjetivos, de vez você colocar qualidades. Então o que o Senhor está falando que é para nós abençoar. Porque quando amaldiçoamos de volta as pessoas, nós nos tornamos iguais àquele que nos feriu. Você está tão indignado com a pessoa que você se torna igual a ela. O problema, amados, é que nós não cancelamos o mal. A corrente do mal continua passando. E a gente continua machucando pessoas, as pessoas vão continuar machucando. E aí eu pergunto, aonde que as pessoas vão olhar para você e vão perceber, cara, você é diferente? Quantos dentro da empresa se levantam contra o chefe, se levantam contra um professor, se levantam contra um aluno que se opôs a toda a realidade? Sabe, viramos juízes, tomamos o lugar de Deus e começamos a determinar coisas sobre as pessoas, e isso não é maturidade. Mas quando nós respondemos com bênçãos, nós quebramos esse ciclo. Então o discípulo, ele não multiplica ódio, ele manifesta o reino, ele para com isso, ele coloca uma palavra de sabedoria ali. É que em tudo isso, amado, nós já vamos falar sobre isso, está o nosso ego. E terceiro, e eu acredito que o mais importante de tudo aqui, o Senhor fala assim: orai pelo que vos calunia. Sabe, é muito difícil você continuar odiando alguém por quem você ora todos os dias. Então já vou deixar, pega teu celular, você gosta de pegar o celular, escreve aí, tarefa, lição de casa. Orar pelas encrencas da minha vida. Orar por quem tem o controle do meu emocional. Na verdade já veio uns nomes aí, já põe aí o nome deles aí. Né? Já veio, já apareceu uns rostinhos. É sério. Eu já contei isso aqui, quantas vezes a Natasha era minha inimiga, quantas vezes a Natasha era a minha opositora, era a que me perseguia, era a que falava mentiras de mim, para mim mesmo ela falava, né? Não para as outras pessoas, né? Tua esposa nunca falou isso para você? Pô, você não faz nada em casa, né? Uma mentira dessa. Gente, é preciso a gente entender nossa realidade.
A realidade daqueles homens era o que eles estavam vivendo e sentindo naquele momento. A nossa realidade é a nossa vida. É o teu marido, é teu esposo, é teu filho, é o ambiente onde você está. E às vezes esse ambiente não tem as palavras que está escrito na Bíblia: ódio, calúnia, porque você não está percebendo, mas elas estão ali envolvidas no seu âmbito natural e fazendo você, sabe, não manifestar esse amor. Então pode ser teu irmão que comeu o final da mistura, folgado, que não trabalha. Esse é o seu opositor, e quando vai falar alguma coisa, fica na tua. Está percebendo isso? E aí então o Senhor está dizendo: olha, vocês têm que ter ações e serviços de bondade para eles. Então, cara, se ele nunca lava a louça, você lave mais a louça para ele, e ainda falar para ele assim: meu irmão, como eu amo lavar a louça para você. A pergunta, querido, talvez que está indignando o teu coração é o seguinte: mas as pessoas nunca vão aprender se a gente ficar fazendo tudo isso para elas. Eu não quero responder isso agora, mas a gente precisa começar a ter ações, atitudes de amor. É isso que torna você uma pessoa madura em Cristo. Falar bem quando o desejo do seu coração é falar um monte de mal daquela pessoa, para ela mesma. A Bíblia, ela fala para nós, queridos, que de uma fonte não pode jorrar água limpa e água suja. Ou você é bênção, ou você não é bênção. Então, orar. Quantas vezes eu orei pela Natasha, eu chegava diante de Deus, eu falava: Senhor, esta mulher que tu me desses. Ele já começava a falar assim: você que pediu. Eu falei: mas ela faz isso, isso, isso. Você também faz isso, 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 isso. Você quebrou. Gente, não tem como você levar para o Senhor os seus ranços e você não ser ministrado pelo Senhor. Se você praticar isso, você vai começar a ser uma pessoa madura e vai começar a amar aqueles que te perseguem. Você vai começar a entender o propósito, você vai começar a entender o porquê, você vai começar a entender outras coisas. Deus vai começar a mostrar que realmente o problema não está na outra pessoa, está em você. Posso ouvir um amém? Deus está falando com você, querido? Bom, a oração muda as duas pessoas. Quem recebe a oração, cara, com certeza, aquele que está recebendo essa oração, ele está sendo transformado. Mas certamente muda quem ora. Então, enquanto nós oramos, Deus começa a tratar o nosso próprio coração. Por isso que Jesus termina isso, e termina essa história toda no lugar mais profundo. Então não basta só controlar a mão, fazer o bem, não basta só controlar a boca, bem dizer, mas é preciso orar, porque quando nós oramos, nós abrimos o nosso coração. Entende? Então ele coloca essas práticas, e essas práticas aqui, ele termina dizendo assim: nisto verão o amor do Pai em vocês. Quando nós andarmos nisso. Então, uma outra coisa que é muito importante nós entendermos, que amar é diferente de gostar. Porque a gente fica preso nessa questão. Gostar, então eu amo, eu gosto. E o que é diferente um do outro? Porque agora eu não sei, AP, se eu amo ou se eu gosto. Gostar depende daquilo que a pessoa faz por você. Então, você percebe que nós somos tendenciosos a amar, entre aspas, aquelas pessoas que fazem coisas boas para nós. Então, na verdade, nós não estamos amando ninguém, nós só gostamos.
Eu gosto de quem me trata bem, amém? Eu gosto de quem concorda comigo, amém? Eu gosto de quem me valoriza, amém? Mas amar é desejar o bem ao outro, mesmo quando ele nunca poderá me devolver nada daquilo que eu desejo para ele. Olha só, é uma coisa muito louca também, porque você gosta de alguém porque você é um baita de um interesseiro. Quem gosta de tomar café aqui? Fala, nossa, eu amo café, né? Um monte de mãozinha levantada, né? Você gosta mesmo de café? Gosta? Sim ou não? Sim, eu gosto de café. Então tá. Tem pé de café na tua casa plantado? Você anda com roupa de café, manifestando café? Olha, amo café, assim. Você come café no pé? Não. Você gosta do quê? Você gosta do que o café produz em você, satisfação. Concorda comigo? Você percebe que nem do café você gosta. Você gosta do que ele gera, o que ele vai te trazer, os benefícios dele. Então gostar sempre está apontando para o nosso ego, para o nosso egocentrismo, para mim. Aquilo que eu gosto é aquilo que me satisfaz, é aquilo que me traz prazer. Amar não é isso. Amar custa. Amar tem sacrifício. Então nós temos que parar de viver num mundinho que nós achamos que amamos, quando na verdade só procuramos gostar daquilo que nos faz bem. Então, gostar sempre procurará satisfação na nossa vida. Amar sempre procura servir, se doar, se entregar. E eu quero fazer uma pergunta para você. Pode ser para você, mas serve para todos. Você tem amado o teu marido? Ou você tem gostado dele? Você tem amado as pessoas ao seu redor? Ou você só tem gostado delas? Elas só são úteis, só são importantes se elas estão correspondendo. Quando elas deixam de corresponder, quem elas são para vocês? Como vocês as tratam? É importante a gente refletir nisso. Amém? Gostar pergunta sempre assim, quando quer entender se você está gostando, o que eu ganho com isso? Amar vai perguntar, como que eu posso revelar Jesus? Como eu posso morrer? Como eu posso manifestar Cristo? Por isso que Jesus disse, se amardes apenas os que vos amam, que recompensa tereis? Os pecadores fazem isso, o mundo faz isso, o sistema ama só aquilo que tem valor para eles. Então, o que nós somos diferentes? Cadê a marca de Cristo em nós? Sabe, você consegue tratar bem quem trata bem teu filho, mas alguém tratou mal teu filho na escolinha, ou aqui na hora, pronto, você virou um bicho, porque é teu filho, de novo. Enquanto não te incomoda, você diz que você ama. Mas esse não é o amor que o Pai quer que a gente revele. A gente tem que aprofundar nisso. É preciso você olhar para a tua vida agora e ver o nível de amor que você está manifestando, para que você possa crescer em Cristo Jesus, para que você possa deixar que o Espírito mude teu coração, porque o reino de Deus vai além disso. Gostar depende do comprometimento do outro, mas amar depende do caráter de Cristo em nós, sabe? Não tem a ver o que o outro vai fazer, tem a ver o que Cristo fez em mim. E talvez você possa perguntar, pastor, mas como? Como? Da onde vem esse amor? Onde eu vou buscar isso? Porque parece que ninguém consegue amar assim, como eu estou dizendo, naturalmente. E aí, 1 João capítulo 4 traz a base de tudo isso. A carta de João, primeira carta de João, capítulo
4, verso 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. Ele está dizendo que em alguma coisa que ele vai apontar agora, manifestou o amor de Deus para conosco. Que Deus enviou o seu Filho unigênito. Ele enviou o seu único Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. O que João está dizendo aqui? Vocês querem saber o que é o amor? Olhe para Cristo. Sabe, a gente acha que nós começamos a amar Jesus. Em algum momento você, olha, eu por minha força e minha capacidade comecei a amar Jesus. A Bíblia garante que nós éramos inimigos de Deus. Antes de conhecer a Cristo, do seu amor, do seu evangelho, o que Ele fez por nós. Não que Deus era inimigo da gente, presta atenção, olha, Deus nunca foi inimigo da gente. Nós éramos opositores a Deus. Nós o rejeitávamos. Nós não queríamos saber dele. Nós éramos inimigos de Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. Então o amor não começou em nós. Ele disse, aonde começou o amor? Nisso está o amor. Não em que nós tenhamos, mas que Ele nos amou. Nós fomos amados primeiro. Então, foi Deus que nos amou quando ainda éramos inimigos. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Sabe, Ele nos buscou quando ainda nós estávamos longe. Cristo morreu por nós, mesmo antes de nós querermos Ele. E aí ele está dizendo no texto, também nós devemos amar uns aos outros, como Ele nos amou. E aí vamos pegar agora tudo que você viveu até hoje, tudo que você reclamou, todo o mal que você pagou com o mal, todas as pessoas que você deixou de orar, todas as pessoas que te perseguiu e você não fez o bem. Quando a gente compara o que Cristo fez por você, você está manifestando o reino de Deus? Perceba, em nenhum momento Deus esperou que nós se tornássemos agradáveis. Você não se tornou agradável para Deus em nenhum momento da tua vida, para Ele alcançar teu coração, para tocar a tua vida, para te perdoar, para te limpar, para te abençoar, para cuidar de você. Por que nós estamos esperando que as pessoas se tornem agradáveis para a gente fazer isso para elas? Lembra que eu falei que às vezes parece que as pessoas não vão aprender? Se a gente não for ruim, se a gente não for duro. E Cristo foi duro com você? Ele chegou e falou assim, peraí, vamos conversar, olha, a sua vida está assim, assim, assado, você está indo para o inferno, e o inferno vai ser a sua casa. Não. Cristo, ele virou para mim um dia e falou assim, eu te amo. Cara, eu olhei para mim e falei, eu? O senhor tem certeza? Não mereço R$1, nem a minha namorada quer mais eu. Eu te amo. Desse jeito? Desse jeito.
E foi assim com você. Foi assim que eu fui amado, e foi assim que todos nós somos amados. Em nenhum momento Cristo falou assim: olha, o negócio é o seguinte, você só vai ser amado se você mudar. Por que que a gente muda o processo quando é com o próximo? Por que que a gente só consegue amar se as pessoas mudarem com a gente? Não nos torna diferente de ninguém lá fora. Quer agradar o Pai? Deixa eu dizer, não é fazer o Pai te amar mais, mas é que quando a gente é amado, há um desejo no nosso coração de agradar aquele que nos ama. Amém? E esse desejo em agradar, a gente só pode fazer se a gente fazer coisas que Ele gosta. Então o Pai deseja que você ame o próximo, independente se o próximo vai fazer aquilo que é bom ou ruim para você. Faz o bem, querido. Ora. Bendiga. Sabe, Jesus não esperou que nós se tornássemos agradável, Ele decidiu amar. Então, pare de esperar um sentimento para que isso mude na tua vida em relação às pessoas, em relação ao ser humano, em relação àqueles que estão no seu convívio. Decida hoje. Diga para você mesmo: eu vou decidir amar as pessoas, eu não vou mais pagar o mal, eu não vou mais maldizer, eu vou servir, eu vou ser dedicado. Decida, escolha. Então o filho, ele amadurece quando ele começa a amar da mesma maneira que ele foi amado. O filho maduro não ama porque o outro merece, sabe, mas porque ele lembra que Deus o amou. Ou você nunca errou aqui, amado? Você não é a última bolacha do pacote. Amém? Você foi amado quando você não merecia. Então Deus me ama, portanto eu amo. Não porque as pessoas merecem, porque eu também não merecia. É simples de entender. Então, para fecharmos, o filho maduro é guiado pelo Espírito, porque deseja agradar o Pai. O filho maduro alimenta da palavra porque deseja se parecer com Cristo. O filho maduro, ele permanece firme no sofrimento, porque ele já não vive para si mesmo, ele vive para Cristo. E agora o filho maduro ama, porque ele descobriu que foi amado. Fique de pé. Se Jesus te perguntasse hoje, não de uma forma acusadora, mas em amor, e Ele falasse assim no teu coração: filho, você tem amado as pessoas da mesma maneira que eu amo você? Qual seria a sua resposta? É fácil amar quem faz bem para a gente, amados. É fácil amar quem concorda com a gente. É fácil amar quem nos valoriza. Mas esse tipo de amor é um amor do mundo. O amor de Cristo, ele revela o filho maduro. É simples nós olharmos para as pessoas, nós não precisamos nem falar nada. E a gente consegue ver no nosso meio pessoas infantis e pessoas maduras. É só olhar a resposta que você está dando para tudo na tua vida. Amém? Pai, eu oro, Jesus, para que
a gente compreenda essa verdade. Eu oro, Jesus, para que a gente não caia nesse laço de imaturidade, de infantilidade, e que a gente possa descobrir esse amor que o Senhor nos deu, quando ainda éramos inimigos, quando ainda estávamos longe. O Senhor correu atrás de nós, o Senhor se entregou por nós, o Senhor se fez pecado, se fez maldição, para que eu e meus irmãos fôssemos livres dessa maldição. E nós te louvamos por isso. Por isso, Pai, em nome de Jesus, muda a maneira da gente pensar. Entregamos o nosso coração diante de Ti, para que essa verdade não seja só palavras, mas seja a prática constante do nosso dia. Que cada um aqui possa decidir hoje, Jesus, andar nesse caminho, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Você pode aplaudir a Jesus.